Estamos aqui para falar hoje de autoconhecimento. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te abençoe poderosamente. Espero que você se identifique com o que nós vamos falar hoje. Meu nome é Dani. Foi um privilégio para mim estar aqui falando sobre autoconhecimento. A maioria das pessoas, elas nem sabem que elas estão vivendo praticamente assim como se fosse um piloto automático. Elas não têm noção do que está vivendo, o que está acontecendo, né? E aí hoje eu quero fazer uma pergunta para você que está aí. Como você escolhe viver? Quanto você tem ouvido falar em autoconhecimento? Porque ouvir e falar é uma coisa, entender e praticar é outra completamente diferente. E nós estamos aqui para entender e praticar que realmente é o autoconhecimento, porque quando nós começamos a praticar aquilo que nós entendemos, tudo vai mudar. Eu começo a me autoconhecer, a mudar, a desenvolver, a transformar. E o autoconhecimento são as conexões dos neurônios no cérebro e a qualidade das nossas emoções. Então, eles vão trazer verdadeiramente uma descoberta para a nossa vida. Porque existem pessoas que nascem, crescem, morrem e elas sobrevivem. Elas não vivem a verdadeira essência que ela é, sem nem se conhecer. E as pessoas, elas morrem sem saber quem elas são, sem se conhecer, sem se autoconhecer verdadeiramente. E esse não é o propósito que Deus tem para nós. Então, o autoconhecimento, ele traz uma liberdade. E eu queria entender, sabe por quê? Porque quando nós escolhemos nos autoconhecermos, nós entendemos que dentro de nós existem motivos para que a gente pense, para que a gente haja, para que a gente sinta, para que a gente fale. E a gente vai mudando as formas, né, do nosso comportamento ao longo do tempo. Aí eu quero falar para você algo muito, muito interessante. O autoconhecimento, quando realmente nós nos autoconhecemos, nós vamos começar a descobrir em nós alguns pontos que eu quero trazer aqui. E esses pontos, eles são os primordiais aos quais o Senhor nos trouxe aqui na Terra, porque todos nós estamos aqui por um acaso. Nós estamos aqui porque Deus tem um propósito na nossa vida. E o primeiro que eu quero falar, quando nós realmente nos autoconhecemos, o primeiro ponto que eu quero falar aqui é sobre viver o propósito e cumprir a missão. Quando nós verdadeiramente nós nos autoconhecemos, nós vamos cumprir o nosso propósito, nós vamos viver o nosso propósito e cumprir a nossa missão. Porque eu não sei se você sabe, mas existe uma diferença. Muito se fala, você tá fazendo propósito, você tá cumprindo a sua missão, como que tá? Então a gente ouve muito falar de propósito e missão, mas muitas vezes nós não sabemos realmente a definição de cada um. E eu quero dizer para você o seguinte: propósito, presta bem atenção, para que isso fique gravado no seu coração e tenha um entendimento na sua mente. Quando nós descobrimos o nosso propósito, e o que é propósito? O propósito é o que você e eu nos comprometemos em alcançar e cumprir o objetivo, a finalidade, entendeu? E a missão é a prática do seu propósito diário. Então, a missão é a prática do meu propósito diário. E o meu propósito é aquilo que eu me comprometo em alcançar e cumprir. Olha que interessante, tá vendo como tem uma diferença? E faz com que, então, a missão, quando eu pratico o meu propósito diário, eu vou fazer com amor e dar sensação de realização. Então, quando eu vivo o meu propósito e cumpro a minha missão, eu vou estar desenvolvendo um autoconhecimento na minha vida. Olha que interessante, né? Eu achei isso fantástico, porque eu era uma que confundia propósito e missão, e quando eu verdadeiramente descobri
a diferença, que é diferente, né? O entendimento, quando eu trouxe o entendimento do que é um e que é o outro, eu comecei realmente a viver o meu propósito e estou cumprindo a minha missão. Então, eu quero te convidar para quê? Né? Nesse assunto que nós vamos falar agora de autoconhecimento, você viva verdadeiramente o seu propósito e cumpra a sua missão. Segundo, gente, isso aqui para mim é fantástico. Olha só, descobrir o potencial que temos e usá-los na potência máxima. Gente, vocês não têm noção o que é isso. Para mim foi fantástico essa descoberta. Usar a potência na potência máxima. Então, quando eu entendo e vivo o autoconhecimento, eu vou descobrir que eu tenho um potencial. Eu vou descobrir que eu sou capaz de expandir o meu potencial, vivendo ele na potência máxima. Vocês sabem o que é viver na potência máxima? Porque muitas vezes nós vivemos superficialmente. É como eu disse, tem pessoas que nascem, crescem, morrem, nem sabem quem elas são. Elas são empurradas pelo sistema ou pelas pessoas e elas não sabem nem reconhecer quem elas verdadeiramente são. E quando nós nos autoconhecemos, nós vamos usar o nosso potencial, porque Deus deu um potencial para cada um. O que é seu, não adianta eu querer pegar, não adianta eu querer fazer, né? Quando você vive o seu propósito e cumpre a sua missão, é sua, não adianta eu querer viver o seu propósito, não adianta eu querer cumprir a sua missão, porque o que é meu Deus já falou, esse aqui vai na terra, porque ele precisa fazer, ele precisa viver esse propósito, ele precisa cumprir essa missão, entendeu? E aí, quando eu descubro que existe uma potência máxima naquilo que o Senhor estabeleceu para mim, eu vou removendo algumas armaduras que durante o tempo são estabelecidas na minha vida. E remover armaduras não é fácil. Aí você vai falar assim, mas Dani, o que é remover armaduras? Remover as armaduras são remover as desculpas, remover as situações, a timidez que muitas vezes me paralisa de viver o meu propósito, de cumprir a minha missão, o orgulho, né? Remover as armaduras é descobrir realmente quem eu sou. Olha que coisa interessante. É descobrir o verdadeiro eu. E diante disso, eu quero trazer uma indicação para vocês. Eu quero trazer uma indicação de um outro livro que eu até esqueci de colocar aqui, que vai falar de viver o propósito e cumprir a missão. Não sei se vocês conhecem, Uma Vida com Propósito. Esse livro, eu já tinha ele e ele me levou a um autoconhecimento assim poderoso. Do ano passado, gente, o ano passado. E aí, faço uma mentoria e ela nos indicou esse livro, que é para quê? Para que nós venhamos viver a nossa potência máxima. Eu não sei se vocês já ouviram falar desse livro, ó, O Cavaleiro Preso na Armadura. O Cavaleiro Preso na Armadura é uma fábula, não é real, mas é uma fábula para quem busca o caminho da verdade, de se autoconhecer principalmente. É tirar as armaduras, tirar tudo aquilo que impede de descobrir verdadeiramente quem eu sou e viver o autoconhecimento na minha vida. Então, assim, gente, esse livro aqui é fantástico, tá? O Cavaleiro Preso na Armadura. É livro que você lê, assim, super rápido, tão envolvente que ele é. E terceiro ponto que eu quero falar para vocês é ser a pessoa que Deus nos criou para ser e escolher a melhor forma de viver. Viver a sua forma, viver a minha forma e não a forma de outra pessoa. Eu preciso viver a minha forma. Porque, olha só, lá em Romanos, rapidamente, eu não vou demorar, porque o nosso tempo é muito curto, é uma palavrinha muito objetiva, né? Espero que nós venhamos a ter outro tempo, né? Um tempo mais longo para nós falarmos de muitas coisas boas que o Senhor deixou para nós.
E lá em Romanos 12, 2, diz o seguinte, olha só, então eu estou falando que o terceiro ponto é ser a pessoa que Deus nos criou para ser e escolher a melhor forma de viver, ou seja, a minha forma. A minha forma. Lá em Romanos 12, 2 diz o seguinte, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então eu quero pegar essa primeira parte que diz, e não vos conformeis com este mundo. Conformar é com uma forma. Não vos conformeis, não vos conforma. Não pode ser com a forma do mundo ou com a forma de alguém. Aqui diz que Deus me criou para ser e escolher a minha melhor forma. Eu tenho a minha forma. Eu, Dani, tenho a minha forma. E as pessoas podem me ter como uma referência, mas cada um tem a sua forma. Ninguém é igual a ninguém. Então, quando eu vivo e quando eu começo a praticar, como eu disse lá no começo, quando eu entendo e pratico o autoconhecimento, eu vou buscar descobrir a minha verdadeira forma e não viver a forma de outra pessoa, entende? Então a minha forma é uma e a sua é outra e cada um tem que viver a sua, assim como o Senhor estabeleceu. E isso vai nos tornar assim resolvidos em muitas áreas da nossa vida. E o quarto ponto que eu quero falar é configuramos a nossa mente não pelo sistema, nem pelos outros, mas de acordo com a nossa essência. Aí eu volto novamente lá em Romanos 12, 2, que diz o seguinte, e não vos conformeis, que é a forma com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do nosso entendimento. Ou seja, transformar. Essa transformação, outra pessoa vai vir falar sobre isso, e é outro tema fantástico, né? Então, não posso aceitar que a minha mente seja configurada pelo que as pessoas estão falando. Eu preciso transformar a minha mente, aqui está falando, pela renovação do entendimento e descobrir verdadeiramente a minha essência. Qual é a sua essência? Ela é a sua essência que você tem vivido verdadeiramente, que é aquilo que o Senhor já estabeleceu para a sua vida, ou você tem buscado com uma mente um pouco fechada, cauterizada, viver essa mente que não é sua, de outra pessoa, ou que alguém tenta implantar em sua vida. Porque no decorrer da nossa caminhada, existem pessoas que querem mudar a nossa mente, fazer com que a nossa mente seja igual a elas. E nisso nós estaremos nos anulando. E nisso nós não estaremos entendendo e praticando o autoconhecimento. Entenderam bem? E o último é estabelecer os propósitos bem definidos. Então, se eu estou aqui e Deus já estabeleceu que eu preciso viver os meus propósitos, eu preciso começar a estabelecê-los definidos, bem definidos. Eu preciso saber onde eu quero chegar. Eu não posso me conformar, como dizem Romanos, né? Eu preciso transformar e descobrir verdadeiramente onde eu quero chegar. Quais são os meus objetivos? Quais são as minhas metas diante daquilo que o Senhor o Senhor te criou, me criou para eu viver verdadeiramente a minha potência máxima. Olha que coisa linda. Então, esses pontos que nós falamos, esses 5 pontos, eles vão fazer, o autoconhecimento vai fazer que isso desperte algo na minha vida. E aí eu quero fazer 3 perguntas, assim, rapidamente, para você estar respondendo para você. Você depois vai ouvir esse áudio com calma, não precisa de pressa. E nisso você vai poder meditar, entender tudo que a gente tá falando aqui. Porque inicialmente você vai escutar, você vai falar assim, eu não tô entendendo o que ela tá falando, mas depois você pega a palavra, leia o livro, vou pegar o livro depois ali, Uma Vida com Propósito, leia Uma Vida com Propósito, que você vai entender perfeitamente o que eu tô falando. Então, eu vou falar 3 perguntas aqui. Primeira, quem é você?
É as 3 perguntas básicas para você realmente saber se você pratica e entende o autoconhecimento. Quem é você? Você é o que você herdou dos seus pais. Gente, eu e você temos uma genética que foi herdada dos nossos pais. Quando eu vou falar de Daniela, eu vou falar Daniela, vou falar o meu nome, Daniela do Prado Alves de Almeida, sou filha, né, do Messias, sou filha da Maria, sou irmã da Adriana, sou casada com o Fábio. Então eu vou começar a definir realmente, assim, de quem sou eu, vou trazer as definições verdadeiras de quem sou eu mesmo, isso é eu me definir, quem é Daniela. Existe uma genética por trás de tudo isso daí. Então, essa é quem eu sou. E eu sou a somatória de todas as experiências que eu vivi até aqui. Pensa. Por isso que tem momentos que a gente se acha até meio que numa confusão, né, na mente, e por isso que nós temos que buscar a transformação dessa mente. Porque quantas experiências, eu tenho 42 anos e com 42 anos eu já vivi muitas experiências que eu jamais poderia pensar que fosse viver, e essas experiências geraram uma grande maturidade na minha vida. E essas experiências vieram a trazer com que eu buscasse entender e praticar o autoconhecimento verdadeiro na minha vida. Olha que interessante. E aí eu quero fazer o seguinte, ó. Você, olha só. Então, essa é a pergunta, quem é você? Então, eu sou aquilo que eu herdei dos meus pais na genética e sou a somatória das experiências que eu vivi até aqui com 42 anos. Você reúne todos os comportamentos e sentimentos que desenvolveu em respostas a circunstâncias boas e ruins. Olha que interessante. Então, eu vou reunir esses comportamentos, esses sentimentos e vou desenvolvendo as respostas às circunstâncias, tanto boas quanto ruins. E aí, para você aí, deixar anotadinho aí para depois você responder com calma, depois que você realmente entender tudo isso que está sendo falado. De 0 a 10, o quanto você compromete em saber quem realmente você é. Então, eu quero que você faça isso, tá? Isso vai fazer uma grande diferença na sua vida, porque tem feito na minha. Decida com autoconhecimento saber quem você é. Aí tem outra coisa interessante que eu quero deixar rapidamente. A gente quer falar tanto, mas não tem nem tanto tempo. Você pode decidir, com autoconhecimento, sabendo quem você é, ou ser vítima ou ser vencedor. Vítima, você vai se tornar um escravo de um vício emocional que você vai carregar com você. Sabe aquela situação que sempre você se torna vítima? Ah, mas foi o fulano que fez, aconteceu por causa do fulano, por causa disso. Eu sempre quero me tornar vítima de uma situação. Só que Deus, Ele me abençoou. Olha só, lá em Salmo 134, 3, diz o seguinte: o Senhor que fez céu e terra te abençoou de Sião. Olha que interessante. Então, Ele te abençoou de Sião. E o Senhor nos tornou, lá diz, o Senhor abençoador, Ele me chamou, Ele te chamou para ser vencedor. Então, para que ser vítima se eu posso ser vencedor? E o que é ser vencedor? É vencer a dor. Eu achei fantástico. Quem me trouxe esse estudo foi a minha mentora, a pastora Francieme, lá de Manaus. Eu faço uma mentoria com ela. E ela realmente, essa mulher, quem puder, siga ela no Instagram, Escolhas Oficial, mas é fantástico o que ela fala pra gente. Principalmente nessa descoberta verdadeira de autoconhecimento e outras várias. Ela busca que nós venhamos a nos descobrir, entendeu? É uma descoberta verdadeiramente do nosso eu, do meu ser, sabe? E ela trouxe isso aqui, eu falei, gente, eu preciso compartilhar, isso não é algo meu, é algo dela, mas é algo fantástico, de vencer a dor. Então, Deus abençoador, o Deus Uberachá, eu sou péssima em hebraico, preciso aprender a falar hebraico, né? Chamou eu e você para sermos vencedores, vencer a dor e não nos tornarmos vítimas. Segundo, rapidamente, que o nosso tempo já está passando. Qual a sua identidade? Qual a sua identidade? Procura saber realmente qual é a sua identidade, é o segundo, certo? A segunda pergunta. Qual a sua identidade?
Viva a sua essência. É o que eu acabei de falar, você cresceu e não precisa mais viver comportamentos, sentimentos, pensamentos aprendidos na infância. Ai, Dani, você não sabe o que eu passei na minha infância, foi tão difícil. Mas o Deus abençoador te chama para ser um vencedor e não vítima. Vencer a dor, vencer aquilo que te paralisou até agora, vencer aquilo que parou, né, no tempo até agora. Esse Deus te chama para isso. Esse é o papel de viver a sua essência. Então, que você seja a pessoa que Deus criou para ser, que eu seja a pessoa que Deus criou para ser. E eu fazendo isso, eu estarei sempre lembrando dessa verdade, sabe? Desenvolvendo, né? Praticando, entendendo o autoconhecimento e viver a minha verdadeira identidade. Lá em Salmo 139, no capítulo 139, versículo 13, eu amo essa passagem. Eu acho essa passagem, assim, fantástica. Inclusive, eu já fiz até uma ministração dela e é poderoso. Salmo 139, 13 diz o seguinte: Tu criaste o íntimo do meu ser e me entreteceste e me teceste no ventre da minha mãe. Então, aí aqui vem aonde eu disse de Romanos, que eu tenho uma identidade, que eu tenho uma forma. Eu tenho a minha forma e você tem a sua forma. Você não pode querer ser a minha forma, você precisa viver a sua forma e descobrir a sua identidade, a sua essência. E isso vai fazer com que a gente não conforme, foi como eu falei, não vos conformeis com este mundo. E este Salmo 139, ele traz essa verdade. O Senhor que criaste o íntimo do meu ser e me entreteceste, me teceste no ventre da sua mãe. Quando o Senhor estava te formando no ventre da sua mãe, ninguém pôde ver, ninguém pôde sentir, ninguém pôde participar desse momento. Só a sua mãe sentiu, só a minha mãe sentiu, só eu que sou mãe sentiu o que eu desenvolvi quando eu gerei os meus 2 filhos. Eu tenho 2 filhos. Eu tenho o Vitor Hugo de 21 anos, eu tenho a Mitai que vai fazer 3 anos já. Sabe, só eu sei os sentimentos que eu tive quando eles estiveram dentro de mim, que ninguém sabe. Imagina Deus que formou cada parte do meu corpo. E aí eu não vou viver a minha identidade verdadeira, eu não vou viver a minha forma, eu não vou viver a minha essência, porque o mundo tem tentado implantar algumas coisas na minha mente, na minha vida, ou pessoas que estão comigo querem me formar de uma maneira que elas pensam que são. Não, eu preciso me autoconhecer e saber que eu tenho uma identidade. Eu, Daniela, tenho uma identidade que é minha. Eu posso ter, você pode me ter e eu posso ter outras pessoas. Para mim, hoje a minha referência maior, não a minha referência maior, mas a pessoa que eu tenho mais convivido e tem me dado muito alimento, muito ensinamento, é a pastora Franciene de Manaus. Ela é minha mentora, sabe? Eu tô assim aprendendo muito com ela, então para mim ela é referência, mas eu não posso ser igual a ela. Vocês vão seguir ela lá se vocês puderem, vai ser muito bom, vocês vão gostar muito. Ela vai falar muita coisa linda, mas eu não posso querer ser igual a ela, porque eu, Daniela, tenho a minha essência, a minha identidade. Eu não posso. Eu tenho que ter a minha forma, eu não posso ser a forma de outra pessoa. E terceira e última pergunta. O quanto você conhece de você? O quanto eu conheço de mim mesma? Praticar o autoconhecimento me leva e leva você a descobrir as suas virtudes. Eu preciso saber quais são as virtudes. O que é virtude, Dani? Virtudes são os hábitos que nos levam à excelência, ao que há de melhor na condição humana. Olha que definição mais poderosa. Então eu preciso descobrir as minhas virtudes, porque os defeitos, gente, eu já sei. E não me faltam pessoas para me apontar e me lembrar quais são os meus defeitos. Quando nós começamos a observar mais as virtudes e deixar os defeitos para depois, nós começamos a nos autoconhecer e saber verdadeiramente o quanto nós nos conhecemos de nós mesmos. Que coisa linda, né? Depois também, outra coisa, quando eu pratico o autoconhecimento, faz com que eu venha me conhecer e saber verdadeiramente, descobrir quais são as minhas características, quais são as suas particularidades,
né? Aquilo que Deus somente deu para você e faz com que só deu para mim, que faz com que eu seja diferente das outras pessoas. Não tem ninguém igual a mim. Não tem ninguém que tenha as mesmas digitais que a minha. As minhas digitais são únicas. Gente, isso é fantástico. Isso aqui é porque ele nos entreteceu no útero, dentro da minha mãe, na nossa formação. Então, ele fez cada um de um jeito, cada DNA de um jeito, cada digital de um jeito. Essa é a verdadeira identidade. E o quanto eu conheço de mim mesma vai trazer as minhas características, vai trazer os meus sentimentos também. Então vai fazer com que eu descubra as minhas virtudes, as minhas características e os seus sentimentos, os meus sentimentos. A forma que eu sinto, que eu percebo, sabe? Que eu seja sensível. Eu não sei quem teve a oportunidade, né, sei lá, de ver. No sábado, Deus falou comigo a respeito de uma flor que estava no meu jardim, que eu passei por ela e eu falei, gente, tem algo especial nessa flor. Então, Deus me levou a um nível de sensibilidade a observar o que estava bem na minha frente, que veio como uma resposta para esse tempo que nós estamos vivendo. É um tempo difícil, é um tempo de desafio, mas nós vamos vencer. E quando nós nos autoconhecemos, nós somos bem definidos e nós começamos a nos resolver e nos tornamos mais sensíveis às conexões que o Senhor nos coloca diante dos nossos olhos e começar a observar os detalhes do que Ele tenta falar para nós. Porque quantas vezes a gente fica assim, ai, mas Deus não fala comigo, e Deus está falando com você na tua frente e você não está observando. Aí depois fica perguntando, Deus não fala comigo. Aí se torna vítima. Deus não acho que Deus, eu tenho dúvida se Deus me ama, se Deus não me ama. Por que será que eu tô aqui? Será que eu tô vivendo meu propósito? Será que eu tô cumprindo a minha missão? Mas a situação que às vezes nós chegamos, devido às situações que nós passamos, elas nos impedem de descobrir o quanto nós nos autoconhecemos, o tanto que nós conhecemos de nós mesmos. Às vezes nós não sabemos quais são as nossas virtudes, nem as nossas características e nem os nossos sentimentos. As pessoas fazem com que nós focamos tanto nos nossos defeitos que nós esquecemos que Deus nos criou para termos mais virtudes do que defeitos. E você nasceu para ter mais virtude, certo? E o autoconhecimento, só para nós encerrarmos agora, o autoconhecimento é uma porta que vai abrir de dentro para fora. De dentro. Porque só você tem a chave aí dentro que vai fazer essa chave virar. Certo? Então, só pra gente dar uma recapitulada, autoconhecimento leva você, nos leva a descobrir quem nós somos, quem é você, qual a sua identidade, o quanto você se conhece, quais as suas características, identificar os seus sentimentos, entender as suas inclinações e levar você a outro nível. Então, o autoconhecimento é aquilo que faz com que nós realmente, verdadeiramente descobrimos tudo isso que eu acabei de falar. Então, autoconhecer. Então, as pessoas, na maioria das vezes, falam tanto, né, de alta performance em área familiar, pessoal, profissional, mas elas não conseguem identificar tudo isso que nós acabamos de falar. E aí, de repente, você pode até ficar pensando, por quê, né? Sabe por quê que às vezes as pessoas não conseguem ter a alta performance, se performar na sua potência máxima? Porque às vezes, eu tô falando às vezes, essas pessoas, eu digo eu, você, né, todos nós, às vezes nós estamos tão preocupados de termos tempo para todo mundo e esquecemos que nós precisamos de termos tempo para nós mesmos, para nós nos autoconhecermos. E se esse já foi teu caso, tua situação, o meu, a partir de hoje, nós precisamos entender e praticar o autoconhecimento e descobrir e desejar ter essa alta performance em todas as áreas da vida. Então, vou te fazer um grande convite. Escute novamente esse áudio, foi feito com muito carinho, muito amor. Obrigada, porque é um privilégio falar de autoconhecimento, porque o que eu mais tenho vivido na minha vida nesses últimos anos é o autoconhecimento.
E eu vou pedir para que você realmente faça todas essas perguntas que foi falada, leia esse livro, Cavaleiro Preso na Armadura, leia Uma Vida com Propósito. Numa próxima oportunidade eu vou estar postando, falando lá no grupo. Eu posto, né? Eu falo para vocês, eu mostro esse livro também, que é fantástico, porque nós só vamos realmente mudar a nossa mente se nós começarmos a buscar esse entendimento. E outra indicação também poderosa que eu quero deixar aqui, antes de eu terminar, já estou terminando, essa indicação aqui, ó. Aqui. Que é isso? A Bíblia Sagrada. Essa aqui é a minha Bíblia, tá? Aqui estão todos os códigos necessários para resolver. Aqui estão a solução da nossa vida. Se eu quero transformar a minha mente, se eu não posso me conformar com aquilo que tem me sido apresentado, e se eu quero transformar minha mente, a solução está aqui. O Deus abençoador te chamou para ser um vencedor. E aqui está a solução. Então, começa a buscar realmente aquilo que vai preencher. E só para terminar, então, eu quero falar para vocês o seguinte: o autoconhecimento nos leva a cumprir um lindo propósito na Terra. Eu não descobri o meu propósito ainda, Dani, eu não sei qual é o meu propósito. Como que eu vou viver meu propósito? Como eu vou cumprir minha missão se eu nem descobri meu propósito? Eu quero te dizer que Deus já deve ter falado com você, sim. Começa a ser sensível às conexões que Ele tem colocado na tua frente, que você vai começar a trazer essas respostas. Então, essa é a palavra do autoconhecimento, e eu acredito que você merece saber que é possível tornar tudo isso mais fácil, tudo isso mais prazeroso, desenvolver, se tornar um ser humano relevante. Existe uma pesquisa muito legal que a pastora Fran nos passou também, a respeito de uma porcentagem de como as pessoas vivem. Qualquer dia eu passo essa porcentagem para vocês. E eu não posso viver conformado, eu não posso sobreviver. Eu preciso viver verdadeiramente. Quando eu sobrevivo, eu passo pela vida, pela terra, e a nossa passagem aqui, ela é atemporada, ela não é permanente. Então, quando eu não me autoconheço, não tenho autoconhecimento de quem eu sou, eu vou nascer, eu vou crescer, eu vou morrer, eu não vou saber verdadeiramente quem eu sou e não vou viver o meu propósito e muito menos cumprir a minha missão. Mas quando eu me autoconheço, eu vou realmente entender que eu sou um ser humano que passei aqui na Terra, relevante, e que eu nasci para ser a minha melhor essência, a minha identidade, viver quem realmente Deus me chamou para ser, certo? Deus abençoe, um beijão, obrigada por a oportunidade de estar aqui, espero que essa palavra de autoconhecimento fale muito no seu coração e nós vamos ter mais oportunidade de estarmos juntos, tá bom? Beijo!